Pessoal, estamos novamente com um papo de corretor com Enzo Oliani, dessa vez com a presença ilustre do meu amigo, parceiro Bruno Wolff. E aí? Acho que já estamos aqui 2 anos aqui na Ipex. Queria que tu 2 contasse. anos ou mais até. Já vai fazer o quê? 3 anos. Quase anos 3 que tu anos. começou a trabalhar conosco. Queria que tu se apresentasse um pouquinho pro pessoal, falasse quem que é o Bruno, né? Vamos lá. O parceiro nosso que eu e o Eduardo estamos sempre postando vídeo, gravando as coisas. Sim. Conta um pouquinho da tua história. O pessoal fica vendo normalmente os materiais e não faz ideia, né? De onde a gente começou, de onde começou essa parceria, né? Então, vamos lá. Bom, eu chamo Bruno Wolff, né? Eu sou do mercado imobiliário muito antes de ser um corretor de imóveis. Né? Eu comecei comprando meu primeiro terreno, fazendo meu primeiro investimento imobiliário. Sempre gostei do mercado imobiliário, sempre me encantei e tive essa vontade de estar buscando mais conhecimento, né? Então, eu acabei comprando meu primeiro terreno, fiz minha primeira construção. Eu construí uma pousada, né, na Praia do Rosa. Fiquei com essa pousada durante 4 anos. Rentabilizei durante 4 anos com a locação. E depois acabei revendendo essa pousada, né? E com a ideia de reinvestir o capital, graças à valorização imobiliária que eu tive nesse meu primeiro investimento. A minha ideia sempre foi estar reinvestindo, utilizar esse recurso para continuar no mercado, seja a construção, seja investir na planta. Na época eu não conhecia investimento na planta ainda, comprar direto com construtoras, não conhecia as facilidades de negociação que a gente tinha no mercado. Então eu acabei vindo para Balneário há mais de 3 anos e meio, vendi a pousada que eu tinha na Praia do Rosa e trouxe meus recursos para cá, juntamente como corretor. Virei um investidor do mercado, né? E a primeira construtora aí que eu tive um bom contato, um acesso, foi a construtora Ipex. Eu lembro que quando eu vim em Balneário, eu sempre olhando e buscando novos projetos, empreendimentos, pensando aonde eu ia reinvestir, né, esse recurso. Não achava nenhuma construtora que realmente me passava confiança ou que tinha um projeto que me agradava como investidor, né? E com o tempo fui conhecer a Ipex, Enzo, Eduardo. A gente teve uma conversa bem bacana. Eu lembro que me deu o start de estar investindo aí na construtora. Num dia tarde, eu sabia que ia virar a tabela da construtora. Bateu aquela pressão e a gente acabou finalizando aí o nosso investimento juntos, né, Enzo? Eram, acho que 9 horas da noite. Eram 9 horas. A gente começou, pro pessoal entender, né? O Bruno, o Atos já participou aqui, então ele e o Atos sempre andam juntos até hoje. Juntos, somos parceiros aí de negócios. E aí eles ligaram pra mim, era o quê? Às 3 horas da tarde. Falaram assim, Enzo, olha, nós queremos comprar um apartamento. Foi exatamente assim. Daí eu falei, que horas vocês podem vir? Eles disseram, estamos chegando aí. E aí a gente sentou pra iniciar a reunião, era 5h30. E aí foi, né? E aí foi longe. Mas deu tudo certo. Corretor também trabalha a proposta, também aperta a construtora, né? Não, com certeza. Bruno. E foi muito bacana, foi muito bom. A gente conseguiu fazer um excelente investimento, né? E dar entrada nesse novo início, na verdade, de uma grande parceria, né? Da Ipex junto comigo, Bruno, e agora a BW Investimentos, né? O meu escritório. Então, além de investidor, agora a gente vende os produtos da Ipex. E ainda por cima temos essa grande parceria aí que vai com certeza durar muitos anos pela frente. Com certeza. Bruno, tu me falou que era da rede hoteleira, né? Tu tinha uma pousada. Isso mesmo. Né? E o que fez você sair do ramo da hotelaria para ir pro o ramo de vendas de imóveis aqui no nosso mercado? O que fez tu escolher o mercado de Balneário Camboriú? Vamos lá. Então, o primeiro ano foi mil maravilhas, né? Eu construí minha pousada, foi todo um processo, né? Eu aprendi muito durante a obra, fiz parte da construção, né? Não só contratei uma equipe como eu também, com a mão na massa, aprendi muita coisa. Então, no primeiro ano deu muito certo, eu aluguei durante a temporada, só que como qualquer praia, tirando o Balneário, que é um caso à parte, existe a alta e a baixa temporada. E na baixa temporada você fica literalmente de portas fechadas, né? Então, não adiantava eu ter um recurso, um bom valor de rendimento na alta temporada, sendo que eu me via sem ter utilidade do restante do ano. Tanto a minha parte física quanto a casa, né? As pousadas. Então, que eram, na verdade, 2 casas, né? Então, quando eu vim para Balneário, eu vim buscar fazer networking, conhecer novas pessoas do mercado, para talvez continuar no ramo da construção,
ou, por exemplo, achar algum sócio, fazer algum outro negócio, um novo investimento, né? E acabei entrando na profissão como corretor para fazer networking e acabou dando certo aí, acabei me destacando em vendas aí no primeiro ano e me fez me apaixonar nessa questão de realmente estar abençoando a vida do próximo, né? O que eu vendo hoje é o que eu faço para mim mesmo, então a gente tem esse conhecimento, consegue direcionar da maneira correta. E, no final das contas, também o valor do investimento, né, Enzo? Não, Ter com certeza. uma rede hoteleira, por exemplo, uma pousada alugada por Airbnb, né, você tem um rendimento X. Mas quando você traz os seus recursos para a nossa região de Balneário, Camboriú e Litoral, Muda totalmente. muda completamente. É. Né? Em um ano eu tive muito mais rendimentos aí com esse investimento, com um valor aportado bem menor do que durante 4 anos com as portas abertas da pousada. Hoje tá com 26 anos, né? Acabei de fazer 26. 26 anos de idade. Consideravelmente de tempo de mercado, você é novo. Sou novo, muito novo, aprendendo muito. Mas a gente tá vendo agora que você tá abrindo a operação da BW Investimentos. Sim. Eu queria que tu falasse como é que foi essa transição, né? Acredito que deve ter uns 3 anos, 4 anos de mercado. Isso aí. Né? E como é que é essa transição de corretor imobiliário a tocar um projeto que tu tá expandindo o mercado com a BW Investimentos? Eu acho que o principal é que a gente tem que ter, tanto como corretor quanto imobiliária, é realmente essa convicção de fazer dar certo dentro do mercado, não importa a crise, não importa a alta ou baixa do mercado, né? Eu sempre tive muito entusiasmo e muita convicção de onde eu queria chegar dentro do mercado. E como corretor, eu sabia, né, até onde eu conseguiria ir dentro de uma imobiliária, né, o máximo que eu conseguiria alcançar em vendas. Né? Eu lembro que no meu primeiro ano eu fiquei em segundo lugar de vendas com 16 milhões. Para mim foi um número excelente, realmente foi uma virada de chave, só que eu via que dava para expandir muito mais. Sim. E com o tempo, com os feedback dos clientes, poxa, Bruno, gostei muito do teu atendimento, vamos fazer parceria juntos, vou te indicar tal pessoa, começa a ter esse vínculo, esse networking com os próprios clientes, né? Então tu percebe, opa, eu consigo ser mais do que só um corretor de uma imobiliária. Eu acredito que eu consigo tocar na minha operação. Exato. E eu tenho essa ambição de querer fazer, de querer ajudar os outros, trazer pessoas para perto de mim que vão compartilhar da mesma vontade de crescer, né? Algo que eu vejo aqui dentro da Apex, né? Eu hoje lido com muitos corretores. Exato. Né? Quanto eu, como a Regi, o Eduardo. Né? Mas hoje minha carteira estaríamos falando de quase 5 mil corretores, né? Então eu recebo pessoas que trabalham há 20, trabalham há 10, trabalham há 5 anos. E eles sempre me questionam. Né? Enzo, tô começando agora no mercado, principalmente os novatos, né, que fizeram o Cresci recentemente, buscando justamente essa oportunidade de mudar de carreira, mudar a vida financeira em si, né? E eles sempre me questionam, Enzo, o que eu preciso fazer para ser um corretor de sucesso? Porque o pessoal fala que para eu ser um corretor de sucesso, eu tenho que ter anos de experiência, né? Mas tu é um exemplo. Em um ano de mercado imobiliário, você vendeu 16 milhões. Sim. Né? A gente tá falando de 1 milhão por mês. Sim. Qual que é o objetivo do corretor de sucesso hoje do nosso mercado? Ter 1 milhão de VGV todo mês. Exatamente. Tu fez mais que 1 milhão em um ano. Exatamente. O que tu acha que foi a virada de chave pro Bruno falar assim, olha, hoje eu tô me vendo como um corretor que vende 1 milhão por mês? Maravilha, excelente essa pergunta. E é muito bacana poder refletir isso, olhando agora, né, para minha história. E acho que o ponto crucial, Enzo, para todos os corretores, para quem quer fazer 1 milhão por mês ou quer ultrapassar esse número, a gente sabe que não é fácil, que não é todos os meses, tem meses que a gente fica sem vender, e daí tem meses que acerta, poxa, 2 vendas boas e pode dar esse resultado para o ano todo, né? Mas o principal é tu realmente viver o que você está vendendo, fazer parte daquilo. Eu falo, corretor, hoje é muito fácil virar um corretor, então qualquer um quer virar corretor, quer apresentar um imóvel. Só que o lado investidor, o lado investimento, quem está fechando um apartamento, normalmente tem muito mais conhecimento do que nós. Sim. Essa pessoa já comprou, já revendeu. Então, você precisa passar uma confiança, você precisa entender de números, precisa entender como que está o mercado de imóveis do Brasil, e não só o mercado imobiliário, mas sim como que está a renda fixa hoje. Né? Tem que entender um pouco de ações, de fundos imobiliários, tem que entender o mercado no geral. Né, investimentos no geral. E eu sempre fui muito curioso
a entender e fazer realmente parte assim, de todos os outros nichos do mercado para poder estar falando de frente a frente com o meu cliente, passando um conhecimento para ele e mostrando que eu tenho esse conhecimento, que eu não estou só tentando empurrar um produto para ele ou dizer, esse móvel aqui, se tu comprar hoje por tanto, ele vai valer tanto. Tá, mas por quê? Mas e se eu investisse esse mesmo valor em outro nicho? Nicho de ações, por exemplo, fundos imobiliários, e se eu deixasse na renda fixa? E se eu fizesse um outro negócio? Então, você entender de todos os setores, desde financeiro ao mercado imobiliário, faz toda a diferença na hora de atender um cliente. Eu acho que o cliente ele sabe disso e ele espera isso de um corretor profissional. Que tu tenha esse conhecimento para passar para ele e que tu não esteja só buscando o dinheiro dele, na verdade, né? A comissão que ele vai te dar naquele imóvel. É algo que eu vejo, assim, eu sempre trato pro pessoal e eu recebo muito na consultora, né? Querendo ou não, hoje, para a função que eu desempenho aqui dentro, eu sou uma pessoa considerada nova. Sim. Né? E eu vejo que antigamente a gente tinha um perfil, né? Que era o cliente que buscava um imóvel de um valor X, mas às vezes era o primeiro imóvel que se comprava. Exato. Né? Hoje os clientes que vêm para nossa região, tanto Camboriú como Balneário, né, eles já vêm com um entendimento muito grande de investimento em mercado imobiliário. Com certeza. Então, o que se diferencia o corretor hoje dentro do mercado? O que faz os corretores venderem IPEX? O pessoal sempre me pergunta. É o quanto ele entende, não só de imóvel e apartamento, mas o quanto ele entende de instituição financeira. Exato. O quanto ele entende de investimento. E não é só um tipo de investimento. Exatamente. São vários nichos. Né? É algo que eu até converso bastante contigo quando você está aqui na consultora. A gente não fala só de apartamento. A gente vem aqui, às vezes, para conversar sobre criptomoeda. A gente conversa sobre cripto, ações, ação, mercado todo, digital. né? Construção. Quantas vezes a gente já abordou esse assunto, né? É porque assim, hoje o que a gente vê com os clientes que a gente tem abordado recentemente, né? A gente tem que entender sobre tudo um pouco, né? E como é que eu vou explicar hoje, no cenário que a gente está na Selic atual, nós estamos falando de uma Selic em 15%, né? Que compensa esse cliente tirar o valor do banco e investir no imóvel. Exatamente. Eu tenho que entender sobre isso. Exatamente. Né? Porque vai ser o argumento que a gente vai ouvir aí nos últimos meses, certamente, né? Então a gente tem que explicar. E eu vejo hoje um grande diferencial na IPEX, que eu acredito que foi o que aproximou você a trabalhar aqui. Para quem não conhece o Bruno, vou falar um pouco sobre ele, né? O Bruno hoje é um corretor que ele é altamente focado em construtoras de altíssimo padrão. Sim. Né? E a IPEX foi a primeira consultora que tu trabalhou em Camboriú. Queria entender o que te motivou a vir para a IPEX, né? Sendo que você até então, no teu perfil, quando tu trabalhava os produtos, estava lá, Bruno Wolff, né? Corretor imobiliário de alto padrão. Sim. Né? Então tu focava muito os imóveis balneário, né? Sim. Hoje das nossas principais construtoras de balneário. Queria te entender, o que te motivou a falar assim, olha, a IPEX é uma empresa que eu quero trabalhar? Então, Enzo, quando eu comecei a trabalhar o alto padrão em balneário, onde surgiu realmente a BW Investimentos, né, foi através dos resultados de vendas com esses clientes de alto padrão. Né, através do networking, através de indicações, eu resolvi abrir a BW para ter um atendimento mais exclusivo ao cliente de alto padrão, mais personalizado. É um atendimento onde tu entra numa imobiliária, tem diversos outros corretores ouvindo a tua conversa, sabe? E sim entender qual que é a dor do cliente, o que ele quer, o que ele deseja com aquele investimento, levar ele para uma construtora de confiança, onde ele vai ter qualidade construtiva, confiança na entrega do empreendimento e, ao mesmo tempo, tirar um grande retorno. Né? Eu sou focado em vendas para o cliente investidor. Né? Se ele quiser morar, ok, mas se não, ele vai estar fazendo um bom investimento da mesma forma. E a IPEX eu vi que conseguiu trazer nos seus empreendimentos exatamente o que as grandes construtoras de balneário estão fazendo há muitos anos. E que eu não enxergava em nenhuma outra construtora aqui da região. Que era um empreendimento com muita qualidade construtiva, que não perde absolutamente nada, né, para grandes construtoras do centro e próximas do mar de balneário. E que entregasse essa facilidade de negociação, que é o que o investidor precisa. Nós sabemos, né, que o investidor ele deseja estar fazendo aportes que se encaixem, né, que se enquadrem, na verdade, no fluxo de pagamento dele, onde ele vai poder revender esse imóvel ganhando o maior ágio possível na hora da revenda. Né? Foi o que eu fiz, né? Foi o que meus clientes fizeram e a IPEX ela abriu essa porta, essa possibilidade,
do cliente estar fazendo uma excelente negociação, fazendo fluxos de pagamento, muitas vezes até 30%, 20% até as chaves, apenas onde ele vai revender esse imóvel, ou depois ele vai conseguir estar alugando, né, fazendo alocação para um inquilino. E eu vejo que a Apex ela trouxe a qualidade construtiva com a facilidade de negociação e, ao mesmo tempo, muita valorização para o bolso do investidor, que é o principal, né? Quem realmente acredita no projeto entra no início. Quando a gente fala que é pré-lançamento, é tabela zero, é porque realmente faz a diferença. Está entrando no início, acreditando na obra, na construtora, e está rentabilizando aí com toda a valorização de obra, né? E a Apex conseguiu unir todos esses fatores. Com certeza. Eu acho que assim, ó, algo que é muito buscado e a gente sempre tenta passar para vocês aqui dentro do mercado, e é o que traz um grande resultado para a Apex, não é a gente apenas falar de fluxo de pagamento. Né? Hoje, quando a gente fala em Apex, a gente fala em credibilidade de empresa, em resultado de entrega, em resultado de investimento. E é isso que a gente busca que os corretores transmitam. Né? Não é apenas eu desenvolver um fluxo que fique confortável para o meu cliente pagar. Nós temos isso. A gente estudou, a gente acompanha o mercado, nós modificamos as tabelas para vocês poderem vender de acordo com como o mercado tem andado. Então, se a gente vê que o mercado hoje, as pessoas não estão tirando tanto dinheiro para dar uma entrada, a gente tenta facilitar esse lado e colocar em outro. Né? Mas o que a gente busca? Trazer resultados para a empresa. E isso eu acho muito interessante. Mas hoje eu posso fazer uma pergunta que eu queria fazer há muito tempo já, e eu acho que é uma pergunta muito legal para a gente utilizar aí, né? Que você, além de corretor IPEX, você é um investidor IPEX. E eu queria entender um pouquinho como é que é esse lado de um corretor que vendeu um produto e investiu no produto. Eu queria que tu contasse a tua experiência sendo, além de vendedor do produto, consumidor desse produto. Como é que é ter um investimento aqui na Apex? Enzo, eu acho essa parte um dos pontos mais essenciais e que me deixam mais felizes em realmente ter dado esse passo de fé com a construtora. Muito antes, como eu já falei, de vender apartamentos da Apex, eu comprei o meu. Né? Então, eu fico muito feliz em ter tido essa porta de entrada na construtora, porque hoje a credibilidade que eu passo para os meus clientes e a confiança que eu passo para o meu cliente, ele realmente foi um passo à frente de qualquer outro argumento de venda. Né? Então, eu fico muito feliz em poder dizer que eu faço parte da construtora, que eu testei o produto, que eu sei como funciona, que eu tenho a confiança. Então, eu sei que eu estou fazendo bem para o meu cliente em estar ofertando um produto que já me trouxe benefícios e vai trazer muito mais ainda para o futuro. Né? Como empreendimento em lançamento, né? Como o Green Tower ou o Privilégio. Então, essa para mim é a parte mais essencial do nosso mercado, né? E do meu resultado como profissional. É saber que eu faço parte, né, do produto que eu vendo, que eu acredito, que eu ergo a bandeira como da construtora Apex. Não, isso é super gratificante pra gente, né? E você falou em privilégio, né? Você foi um de alguns das pessoas que estavam aqui na sexta-feira quando a gente fez aquele meeting de vendas, Sim. né? E tu teve a oportunidade de ir conhecer a entrega do privilégio. Exatamente. Né? Nós vamos estar entregando aí o privilégio no dia 28 de agosto, né? Vai ter um vídeo saindo aqui da construtora. A gente vai apresentar um pouquinho do prédio, explicar, né, como é que está sendo essa finalização de obra, né? E nada melhor do que alguém que já foi lá para falar do que a gente está vendo dentro daquele empreendimento. São apartamentos de uma suíte mais um, né? E, assim, ficou sensacional. Né? O investidor que comprou esse imóvel na planta, eu tenho certeza que ele está recebendo algo muito maior do que ele imaginou, né? Com certeza, Enzo, com certeza. O investidor que comprou na planta, além de ele ter dobrado, né, o valor do seu investimento, ele está recebendo um apartamento que dificilmente ele vai querer revender, porque ficou simplesmente sensacional. A vontade realmente de desfrutar do imóvel daquele, utilizar para moradia, porque desde as características de hall de entrada, área de lazer, garagens, tudo a gente vê muita qualidade. É um padrão construtivo que ainda não chegou aqui na região do São Francisco, Camboriú, e que a Apex conseguiu trazer das grandes construtoras do centro de Balneário aqui para um ticket médio, né, que é uma porta de entrada, né, para quem quer fazer o seu primeiro investimento, ter o seu fluxo aí num apartamento com excelente padrão construtivo e, ao mesmo tempo, um empreendimento que vai trazer aí grandes valorizações futuras. Com certeza. E, Bruno,
Tem até um detalhe que eu tava lembrando, né? A tua primeira venda na Apex foi uma compra sua. Foi a minha. E a partir da tua compra aqui da Apex que tu deslanchou a vender produto Apex. Exatamente. Então, antes mesmo de você vender o produto, você consumiu o Apex. É isso que eu falo, né? Se o produto é bom, vê se o corretor... O corretor tem um vê se o apartamento corretor lá. tem algum apartamento lá. Se ele realmente também investe onde ele está falando para você investir o seu dinheiro, né? Eu já comentei isso antes e para mim foi essencial. Foi a virada de chave. Porque muito antes de eu vender, eu comprei, acreditei no projeto. E não me arrependo, simplesmente. Foi uma das viradas de chave para mim aqui em Balneário Camboriú. Tenho certeza disso. Quando esse empreendimento ficar pronto, vai ser simplesmente sensacional. A valorização que já teve aí em tão pouco tempo, né, é surpreendente. Por isso que eu falo, eu vim do ramo de construção e de locação, né, por hotelaria. Então, a valorização que eu tive aí em 1 ano e meio, por exemplo, de projeto, foi maior do que 4 anos com a valorização de uma construção da pousada que eu tinha, né, e com a revenda e as locações. Então é sensacional, eu sou muito grato a ter feito parte aí desse projeto, estar junto com a IPEX, e com certeza é só o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos, com certeza. E era até algo que eu queria te perguntar, né? Quando ficar pronto, você me perguntou, você mencionou aí, como é que tá a tua expectativa pro nosso mercado, principalmente pro mercado de Camboriú hoje, né? Falando em bairro São Francisco de Assis, com tudo que você tá vendo. Né? Hoje a gente tá vendo aí o Green Tower, Manhattan, mas aí a gente tem um passeio IPEX, né? Um passeio gastronômico com 54 ambientes gourmets comerciais, um centro de tecnologia que vai mudar tudo que a gente já viu aqui na região. Como é que tá a tua expectativa para esses projetos que vão acontecer aqui em volta? Não só como corretor, mas também como investidor, né? O que você vê no futuro do bairro São Francisco? Para mim, o bairro São Francisco é a nova promessa, né? E que não é mais só uma promessa, como já é realidade. Eu conheci o bairro São Francisco há mais ou menos uns 3 anos atrás. Tinham terrenos à venda por R$250 mil. Hoje os mesmos lotes já estão R$700 mil, R$800 mil. Então é um bairro que está se valorizando muito. Os empreendimentos continuam valorizando muito pela proximidade de BR, proximidade do centro de Balneário. Muita área verde ainda preservada, né? Que traz eu acredito que o encanto do bairro. E Enzo, é difícil falar, né? Querer revender o apartamento agora, eu já não quero mais. Eu comprei especificamente para investimento, compra e revenda, mas agora já virou um desejo de moradia. De moradia. Com certeza. É algo que eu observo muito dos nossos investidores em si, né? Que como eles acompanham, né? A metodologia que a gente cria para vocês venderem também, para o corretor vender IPEX hoje, ela vem com vários detalhes, onde a gente não vende só o empreendimento, né? Sim. Hoje a gente sempre fala, é algo que eu vou falar em todos os treinamentos para os corretores, que nós não vendemos apenas um apartamento, nós vendemos o investimento, nós vendemos o bairro e nós vendemos a infraestrutura. Exatamente. Né? Então é algo que a gente foca muito. E o cliente, ele acompanha isso. Então, por exemplo, eu tava falando com alguns clientes nossos dos Estados Unidos que investiram no New York. Né? E o New York, Excelente. a gente tá mandando praticamente semanalmente ali os vídeos da atualização de obra. Daí eles falaram, pô, Enzo, eu comprei como investimento, já valorizou. Mas tá tão legal, até eu posso falar o nome dele, o Michael, ele mandou, não, minha mãe passou aí na frente esses dias, viu o passeio IPEX aí, eu não vou querer vender, Não quer eu vou mais querer revender. usar. Exatamente. E isso aí é muito legal. E Bruno, queria também te perguntar qual que é o teu objetivo para a BW Investimentos aí nos próximos anos, né? Começou a operação aí, vai fazer o que, uns 6, 7 meses, né? Exatamente, quase 1 ano. E aí a ideia é expandir, crescer. Qual que é o objetivo da BW aí para os próximos anos? Vamos lá, Enzo. Então, a BW vai completar 1 ano, né? Agora em agosto. E a gente teve um resultado muito bom, excelente, aí nesses últimos meses. 2024 para 2025, essa virada de ano foi simplesmente sensacional. Tivemos um retorno absurdo com as vendas de imóveis, então, tanto alto padrão quanto IPEX, imóveis em Camboriú. Conseguimos também fazer bastante venda de terceiros. E agora a ideia é realmente expandir, é crescer. Né? A minha ideia com a BW Investimentos é seguir dando essa atenção focada realmente
pro investidor que quer fazer, além talvez uma futura moradia, fazer um excelente investimento, onde ele vai ter isso personalizado para o fluxo de pagamento dele, para os recebíveis dele, desse cliente. Então, a minha ideia é continuar essa estratégia focada no investidor, né? E agora acrescentar mais pessoas para estarem perto de nós. Trazer pessoas aí para estar fazendo parte, novos corretores, novos clientes, e trazer aí, fazer cada vez mais a BW estar crescendo no mercado e desenvolvendo aí para estar vendendo muito aí para os próximos anos, junto com a IPEX, junto com outras construtoras aí grandes de Balneário Camboriú. Com certeza. Eu acho assim, Bruno, hoje o nosso mercado tende a crescer muito, né? E tu falou em atendimento personalizado, né? E é algo que hoje a minha ideia, junto com o Jordan, junto com o Eduardo, de desenvolver esse podcast e trazer os corretores, porque hoje o que o pessoal acompanha? Acompanha o Enzo com o Atos, com o Bruno, com a Jo, com o pessoal em volta, né? Mas não acompanha o ponto de vista de vocês. Como é que vocês trabalham, né? Tem muitos corretores assim, que eles são parceiros meus, estão sempre aqui, mas eles sempre estão perguntando: Enzo, por que aquela pessoa consegue vender tanto? Como é a metodologia que ele consegue ter tanto resultado aqui com vocês? Né? E eu queria entender um pouquinho como é que é a metodologia de atendimento personalizado que vocês falam tanto, né? O que a BW vai ter de diferencial? Vamos supor que eu tô indo lá comprar um imóvel da BW, né? Qual que vai ser o diferencial que eu vou ter quando eu chegar lá para ser atendido por você ou pela equipe que vai estar lá para me receber? Perfeito, excelente pergunta, Enzo. O primeiro ponto é que a BW ela não quer a venda do cliente, sim, ela quer o cliente como parceiro. Eu acredito que muito além de uma comissão, a parceria, o network que se forma da imobiliária, do corretor com o cliente final, é uma parceria que pode ir muito além de apenas uma compra. E sim, futuros negócios. A gente conhece pessoas aí hoje do Brasil todo, né? Paraná, Mato Grosso, todos os meus clientes hoje não são mais clientes, eu não consigo nem mais chamar apenas de clientes, e sim de irmãos, amigos, realmente parceiros de negócios, clientes aí que vão estar nos próximos anos vindo morar em Balneário e querem dar continuidade aí nos negócios. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente desfocar realmente do lado venda só profissional e trazer mais o lado humano. Entender qual que é o perfil do cliente, fazer esse atendimento personalizado, entendendo realmente a logística financeira do cliente para trazer o melhor produto, porque qualidade construtiva a gente pode ter em várias construtoras, mas muitas vezes o fluxo de pagamento de uma vai encaixar melhor porque ele deseja fazer, se for uma revenda, se for uma locação. Então, não é apenas empurrar o imóvel, empurrar, né, essa condição de qualquer construtor, e sim trazer o cliente para próximo, né, para fazer outras negociações e mostrar para ele que o mercado é muito amplo e, dependendo onde ele vai entrar, pode ser melhor ou pior para o momento que ele está passando. Então, a gente faz toda essa gestão para o cliente, desde a compra, a revenda e outras parcerias de negócios aí. Com certeza. Eu vejo isso como um principal diferencial hoje para quem quer se diferenciar no mercado, né? Você planejar o investimento do seu cliente, né? Então, muitas vezes os clientes eles têm uma vida muito corrida. Hoje nós estamos falando que a gente atende alto padrão. Nós atendemos um público que às vezes não tem tempo de analisar 10, 15 empreendimentos, Exatamente. 15 imóveis. Então ele vai fazer um filtro. Ele vai chegar pro corretor e vai falar assim: olha, Enzo, eu quero um apartamento de uma suíte mais um, que esteja num prazo de 2 meses e ele tá pro X valor porque o meu objetivo é fazer investimento por locação. Qual que é o trabalho do corretor nesse sentido? Ele vai facilitar a vida do cliente. Ele vai chegar, vai abrir uma ou duas possibilidades, vai fazer o planejamento do investimento, vai apresentar para ele. A partir do momento que o corretor imobiliário ele consegue entender que ele, além de um gestor de negócios, ele é um facilitador de negócios, a conversão dele muda totalmente. Muda completamente, Enzo. E um caso que aconteceu recentemente, na verdade, o último imóvel que eu acabei fazendo a venda agora, foi para uma senhora aposentada, viúva, de 73 anos. Eu até comentei, falei recentemente desse assunto no meu Instagram, do que é um atendimento personalizado que a gente está conversando, né? Essa senhora ela tinha apenas R$22 mil para dar de entrada num apartamento e parcela sem condições de dar um reforço por ano. Então, apenas a parcela dela não era um fluxo de pagamento fácil de aprovar em qualquer construtora. Então, eu recebi ela através de lead,
Chamei ela no escritório para entender realmente o que ela queria, se a intenção dela era morar nesse apartamento, era fazer uma revenda. No início ela queria apenas moradia. E numa conversa, vai e vem, ela começou a se abrir e realmente mostrar, né, o que ela tinha nas mãos, né, tanto de condições financeiras quanto de perspectiva para os próximos anos. A gente acabou montando para ela um fluxo onde ela investiu nesse apartamento, onde ela já sabe, sendo completamente pé no chão, realista com o mercado, o quanto ela vai tirar de retorno. E não é passando números absurdos, e sim realmente trabalhando com métricas do que já aconteceu. Então ela já sabe o quanto ela vai tirar. Ela me perguntou, Bruno, e o que eu faço com esse dinheiro depois que eu revender? Não é melhor eu ficar porque eu tenho medo de estar com esse dinheiro na mão e tal. Então a gente conversou com ela, eu entendi o caso, a situação dela e bolei uma estratégia para ela na hora da revenda também. Então, além de ela ter já um planejamento de revenda, ela já sabe onde ela vai estar aportando o valor que ela tirar dessa revenda. Em mais 2 imóveis na planta, o imóvel para a moradia dela, ela vai trabalhar com esse dinheiro aplicado no banco, está tirando os rendimentos desse apartamento para estar pagando outros investimentos na planta. Então, a gente já fez todo um caminho facilitador para essa cliente. Então, ela está dando entrada nesse primeiro investimento, já sabendo o que ela vai fazer com a revenda dele para os próximos anos, lá para 2028, 29 e 30. Então, de uma simples compra, né, que ela queria para utilizar para moradia, agora ela com 73 anos já quer fazer negócios, quer entrar no mercado imobiliário, quer fazer giro, quer ter o seu apartamento próprio, mas quer também entrar como investidora do mercado. Então, isso que eu chamo de atendimento personalizado, né? É entender realmente a dor do cliente, o que é melhor para ele e ter o conhecimento necessário, porque não basta só também falar qualquer coisa assim para o cliente, porque no final isso vai cair nas suas mãos, né? Ela vai vir te procurar depois da entrega do apartamento. Então é realmente entender o que você está falando para poder fazer acontecer. Isso. E quando a gente pega essa tua história, é algo muito legal de se ouvir, porque ela tinha 73 anos, né? E às vezes chega um pessoal e pergunta, Enzo, qual que é o filtro de idade que eu faço pro meu cliente das campanhas? Exato. Gente, não tem idade para investir em imóvel. Não tem idade. Né? E eu vou falar que o público hoje de 60 anos para cima é o que mais está focado em investir em imóvel. Por quê? Esse imóvel que ela comprou foi na planta? Foi na planta. Foi na planta. Vai entregar em 2028. 2028. Então, assim, ela tá com 73 anos de idade, mas ela já tá pensando 3 anos na frente. Exatamente. 10 anos na frente. Com Por certeza. quê? O mercado imobiliário, ele te possibilita isso na planta, né? Então, não existe idade certa para se investir. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais tempo você demora, Exatamente. maiores vão ficando os valores. Exato. É algo que eu vejo, assim, eu tava até mexendo no Instagram ali no horário de almoço meio-dia, e eu vi uma charge que tinha, que daí tinha uma mansão, R$1 milhão. Isso aí em 1994. Aí em 2015, uma casa um pouco menor já, R$1 milhão. Né? E em 2025, uma casa um pouco mais simples pelos mesmos R$1 milhão. Exatamente. Né? Então, quem comprou aquela mansão em 1994, hoje ela já não tá R$1 milhão. Às vezes ela tá 10, 15. Exatamente. Porque a gente tem essa ideia de a valorização do imóvel. O imóvel vai valorizar, né? Então, mesmo que hoje ele esteja custando R$1 milhão, no próximo ano ele não vai estar custando mais R$1 milhão. Ele vai estar custando R$1,2 milhão. Exatamente. E o público de mais idade, que a gente fala no mercado hoje, como você falou, essa questão de até que idade eu posso filtrar o meu cliente, né, para chegar a esse cliente através de lead. Muitas vezes a pessoa de mais idade, ela já entende, já ouviu falar desde os seus pais, seus avós, que o mercado imobiliário ele passa por cima de qualquer crise financeira, Sim. de qualquer situação onde a gente está falando de governos, né? E vai continuar se valorizando para sempre. Com certeza. Então, essa pessoa, quando vê uma crise, por exemplo, ou quando vê uma situação de uma taxa Selic alta como hoje, que a maioria dos investidores, não, vou deixar meu dinheiro no banco, que aqui está seguro, está me rendendo, não entende que aquele dinheiro, uma hora, aquela taxa, uma hora vai baixar, ele vai ter que tirar esse dinheiro para estar aplicando em outro rendimento, e quando for ir para o mercado imobiliário, aquele imóvel que agora estava R$1 milhão, vai estar valendo R$1,5 milhão, em questão de meses ou anos. É o que eu falo, né? Em momentos de crise, surgem é onde as nós melhores oportunidades. temos as melhores oportunidades. E é uma linha de pensamento, né, que eu acompanho há muito tempo. Então, todo mundo que eu conheço
que teve sucesso vendendo imóvel ou comprando imóvel, Exatamente. eles olham para mim e eles falam, Enzo, nos momentos de crise é os momentos de compra. É isso aí. Né? E é engraçado isso, porque é em todos os mercados. Sempre na baixa, onde os outros estão com medo, onde a manada, a gente fala, né? Tá correndo, é hora de ir no sentido contrário. Porque vão surgir, sim, dali as melhores Com oportunidades. certeza. E é um diferencial que eu vejo muito grande, né? Hoje os corretores que se diferenciam do mercado, eles sabem acompanhar e mostrar para o cliente que ele está pegando uma boa oportunidade, né? A gente consegue ver fluxos muito bons, né? E existe esse conceito de segurança financeira. Não tem como dizer que não Sim, existe com segurança certeza. financeira, Com né? certeza. Eu falo, tem a frase que é uma das frases que mais lembra meu avô, né? Meu falecido avô, ele sempre falava, quem compra terra não erra, né? Exato. E hoje, claro, terrenos hoje estão escassos aqui na nossa região e estão muito valorizados. Mas imóveis a gente tem inúmeras oportunidades. E eu falo, na pior das hipóteses do teu imóvel, tu vai tirar aí 70% do valor ou vai dobrar o capital em 4 Exatamente. anos? A pior das hipóteses, na verdade, é uma das melhores hipóteses quando a gente É, fala em investimento, né? em, Que é revender esse apartamento, esse terreno, num valor acima do que você pagou isso. e muitas vezes compensando aí taxas, um CDI ou qualquer outro investimento em renda fixa. Exatamente. Hoje o que eu vejo quando a gente fala de mercado imobiliário e imóvel é que ele te dá um leque, né? Quando você compra uma ação, né? Eu compro ação, eu tenho ação, eu Sim, eu já entendo tive muitos bastante. também. Então, quando você compra uma ação, você tem a valorização, a queda dela, alta, baixa. Você pode comprar ou vender. A ação tá ali, né? Mas o imóvel, não. O imóvel eu posso revender ele, eu posso gerar uma renda com ele para fazer outro Exato, investimento, né? Então vamos exato. pegar um imóvel pronto hoje. Eu vou ter a valorização que eu tenho em cima dele, né, do mercado, e nem vamos falar de mercado, vamos falar de índice de preço. Só ele parado ali, ele tá valorizando porque o nosso Exatamente. real vai aumentando o valor, né? E eu ainda posso me gerar um lucro com ele. Então assim, o imóvel ele te dá essa possibilidade que nenhum outro produto ou ativo de mercado consegue te dar hoje, né? Que te dá segurança, te dá rentabilidade, te dá retorno financeiro. Por isso Exato. que quando a gente fala em investidores de sucesso, e a gente não está falando só em investidores de sucesso do mercado imobiliário, nós estamos falando em investidores de sucesso em criptomoeda, em mercado financeiro, todos eles talvez não possa ser o foco, mas eles vão ter um imóvel na carteira. Exato. Tem uma frase muito bacana que diz que 90%, na verdade, é um estudo feito, né? E hoje o pessoal compartilha bastante essa frase, que 90% dos maiores empreendedores, né, e do mundo fizeram grande parte aí do seu patrimônio investindo em imóveis. Né? E a gente vê que isso realmente é uma realidade, né? Porque se torna um hábito, tu saber que tu vai colocar, vai ter sua segurança, garantia e que ele vai te sustentar aí por anos, independente de guerras, crises, como nós comentamos, né? Eu também invisto em outros mercados, como você falou que investe em mercados de ações, eu já investi no mercado de ações, já investi em fundos imobiliários, tenho parte ainda do meu capital também investido em criptoativos, só que a gente está à mercê de qualquer situação de Sim. governo, diluição da moeda fiduciária com o tempo. Então, o imóvel não. O imóvel ele te traz essa garantia. E eu ouvi uma frase muito bacana no Instagram também, na verdade foi um meme engraçado, que era falando assim, o imóvel, além de trazer valorização, ele vai te assegurar da sua própria burrice. Uhum. Que é o quê? Às vezes tu fazer um investimento arriscado, perder o dinheiro, utilizar para comprar algo que momentaneamente você está com vontade de comprar, mas vai ser um passivo ao invés de um ativo. Então, o imóvel ele te traz segurança de você mesmo, né? Das suas próprias atitudes. Não, com certeza. É algo que eu falo assim, desde muito novo, foi algo que o pessoal sempre falou, olha, Enzo, junta um dinheiro e investe no imóvel, né? E a gente pode fazer esse comparativo com vários fatores. Eu uso um exemplo de um carro hoje, de um automóvel, né? O carro ele desvaloriza, né? Exatamente. Então vamos pegar uma parcela de um carro hoje, como pra gente dar um exemplo aqui, né? Vamos botar uma média aí de R$ 1.800 de parcela por mês. Hoje, com R$ 1.800 de parcela por mês, eu consigo comprar um New York. Exato. O meu New York, ele vai me render na locação do short stay ou locação mensal, ele vai valorizar, né? E no final, enquanto o carro é um ativo de carro que eu tô pagando ali,
o New York às vezes vai me dar aí um capital que eu levaria 10, 15 anos para conseguir. Exatamente. Esse é o pensamento, Enzo. E eu sempre tive esse pensamento comigo, focar nos ativos e não nos passivos, né? Demorei muito para ter um carro que eu realmente desejei ou quis ter, demorei muito para poder ter outros objetos de desejo, sempre pensando em transformar o meu dinheiro em algum ativo, né? O meu investimento. E o mercado imobiliário fez essa alavancagem na minha vida, continua fazendo. Como eu falei, eu comecei comprando um terreno, eu tinha 21 anos, levei 6 meses buscando esse terreno, até conseguir comprar, ter coragem para comprar, fazer o meu primeiro investimento. E essa história é bem bacana de contar, porque até hoje eu lembro que depois que eu comprei o terreno, um mês, dois depois, eu contratei um mestre de obras para construir a minha pousada, né, em cima desse terreno na praia. E enquanto eu estava conversando com o mestre de obras na frente do terreno, era apenas um matagal ainda, eu lembro que veio uma corretora da rua falando: ó, Bruno, eu sei que tu quer construir, que tu vai construir as casas aí, só que seguinte, se tu quiser vender agora esse terreno, eu tenho um cliente vizinho seu aqui do lado que está buscando um terreno, ele paga até 40 mil a mais do que tu pagou. Na hora eu pensei e falei: nossa, eu comprei faz um mês, será que eu já revendo e embolso 40 mil reais? Ou eu toco a ideia no meu projeto, nas pousadas, né? E foi o que eu acabei fazendo. Não vendi o terreno e foi a melhor coisa que eu fiz. Rentabilizei muito mais conforme o tempo. Mas isso é a prova de que quem investe em terra realmente não erra. Não, é algo muito importante para a gente passar, né? E um dos objetivos também de trazer o papo de corretor é entender, né, que não é porque a gente só ganha vendendo o imóvel, Exato. né? Porque eu vejo que hoje o mundo, né, principalmente a nossa região, hoje nós estamos num farol imobiliário, né? Balneário Camboriú, ele é visto pelo Brasil inteiro como o mundo do mercado imobiliário, né? Não é porque a nossa comissão ela é remunerada, porque a gente ganha vendendo esse imóvel, que a gente não quer fazer um bom trabalho, a gente não busca isso como objetivo. Até porque hoje, quando a gente olha para o nosso mercado atual, são poucos os corretores que se destacam, né? Por quê? Porque eles têm hiperfoco. E eu acho que isso é o Exato. principal diferencial. Você hiperfocar. Então ninguém chega num resultado à toa. Né? Não é só eu ir lá, gravar uma foto de um Exato. imóvel, bater uma foto, gravar um vídeo legal e botar no Instagram. Exato. É eu entender sobre o que eu tô falando. Porque hoje, todos os clientes que eu atendi nos últimos 4 anos aqui dentro do mercado, eles dominavam tudo. Então eles chegavam para mim e falavam sobre mercado financeiro, sobre investimento em criptomoeda, sobre investimento em outros tipos de ativo, né? Então, em vez de eu investir nesse imóvel, em vez de investir nesse imóvel, eu vou deixar no CDI o meu dinheiro, porque tal banco tá pagando tal valor, Exato. né? E o que a gente tem que entender? A gente tem que entender sobre isso para poder mostrar para eles que o melhor caminho hoje ainda é o imóvel, né? E hoje eu vejo um grande diferencial aqui que é o nosso bairro, porque a gente não depende apenas de Balneário Camboriú para valorizar. Exatamente. A gente não pode falar que Balneário não valoriza, né? Porque valoriza todo o E nosso vai litoral continuar caribense valorizando, e vai exato. continuar valorizando. Eu tava numa imobiliária hoje pela manhã fazendo uma visita, né? E eu conversei com o proprietário da imobiliária e ele é um corretor bem antigo da nossa região, tem mais de 40 anos de mercado, né? Então, e aí ele falou: Enzo, olha, quando eu tava lá em 2001, né? Que tu nem era, tu nasci em 2001, eu até falei, eu não sou, nasci em 2001. Então, quando eu tava lá, a gente tinha imobiliária lá na praia, e a gente falava: será que um dia os imóveis aqui em Balneário vão valer R$ 1 milhão? Aí eu, Hoje dificilmente tu vai o- encontrar algum de R$ 1 milhão, né? hoje tu não acha nada nem próximo disso, Não, né? exato. Vou pegar essa deixa que você comentou, Enzo, de dar o hiperfoco, né? Como você comentou, o corretor que tem resultado, ele tem que dar um hiperfoco. Ele tem que entender que não basta só apresentar ou mostrar um imóvel, porque ele vai ser apenas um demonstrador de imóveis, né? Então, o que você precisa realmente é entender do assunto, entender do mercado financeiro, entender de investimentos para poder passar essa convicção e fazer o atendimento personalizado do seu cliente. E uma frase que eu aprendi com o Maicon Fonseca, eu vou até falar, até mencionei o Grande nome dele Michael. aqui, o grande Maicon. Então eu tenho que trazer ele aqui. Tem Ele que tá me trazer, ele devendo é um uma pessoa podcast. sensacional para trazer aqui, tá? Muita coisa que eu aprendi do mercado imobiliário foi com esse cara e ele falava assim sempre nas reuniões da nossa imobiliária. Não adianta você achar que só porque entrou no mercado de Balneário Camboriú
e se deslumbrar com os números de 4, 5 milhões, valores de comissão de 100, 200 mil reais, você vai sair vendendo e fazendo esse valor de comissão. Ninguém ganha 30, 50, 100 mil reais, ele dizia, mandando foto no WhatsApp, que é o que a maioria dos corretores fazia. Ia lá, filmava o apartamento, entrava o cliente, tá aqui o imóvel, a descrição, e vou torcer para esse cliente comprar esse apartamento. Não é assim que funciona. Não é dinheiro fácil. O mercado imobiliário ele não te traz dinheiro fácil, né, como corretor. Então, você tem que dar um hiperfoco, você tem que entender do assunto e entregar a mais. Porque com certeza vai ter alguém entregando e é essa pessoa que vai fazer os 100 mil, 200 mil de comissão no mês com esse mesmo cliente. Não, com certeza. O Fonseca, nós vamos trazer ele aqui. Até seria legal, né, aproveitar que a gente tá a fazer, talvez até na próxima semana eu vou ver como é que tá a agenda do Jack aí, pra gente trazer talvez o Atos, você e o Fonseca junto. Muito engraçado, porque daí nós vamos ter um cenário para vocês entenderem. O Fonseca foi gerente de vocês durante um ano e meio. Né? E hoje cada um seguiu um caminho, mas todos ainda permanecem trabalhando juntos. Com certeza, né? Ainda a gente é parceiro de negócios, tá sempre conversando, sempre se atualizando do mercado e dando muita risada aí de acontecimentos que já tivemos aí juntos. Então vai ser super legal porque a gente vai conseguir pegar, né, essa ideia de ele ter começado a trabalhar com vocês quando vocês estavam iniciando no mercado e hoje até onde você chegou, que eu tenho certeza que para ele é muito bom, né? Eu acho que todo o objetivo de um gestor imobiliário é pegar as pessoas que ele trabalhou junto e ver elas tendo o mesmo sucesso que ele obteve. Exatamente, é o que eu sempre falo, transbordar, né? Isso eu aprendi com ele e é o que eu sigo batendo na tecla na BW Investimentos, que é exatamente esse princípio. Você tem que transbordar na vida das pessoas, seja o seu cliente, seja o seu colega de trabalho, torcer, vibrar pela conquista do outro, pela venda do outro, que isso traz 10 vezes mais energia para você conquistar e realizar a sua própria venda, sua própria comissão e traz aí com certeza muitas bênçãos dentro do mercado. Com certeza, é algo que o pessoal sempre me pergunta, né? Enzo, como é que tu conhece tanto sobre o mercado? Como é que tu fala tanto sobre as coisas? Qual curso que tu faz? Gente, eu não faço curso, eu converso com as pessoas. Exato. Então, assim, eu chego lá na imobiliária do Bruno, eu pergunto pra ele o que ele tá achando no mercado, ele vai me dar um ponto de vista. Eu chego na imobiliária da Reino, lá dos meninos do Fonseca, eu pergunto pra cada um o que eles estão achando, converso, entendo, né? Às vezes sento com vocês e falo assim, pô, o que tu tá fazendo pra vender? Né? E aí vocês vão lá e me dão, não, eu tô fazendo isso. Eu, pô, beleza, vou atrás disso pra ver se eu consigo trabalhar. E é assim que a gente vai aprendendo. Eu acho que hoje ninguém consegue andar sozinho. E foi um objetivo que a Ipex trouxe, né? Desde o início da empresa, o nosso objetivo é que o nosso corretor seja também o nosso principal cliente. Exato. Né? Então a gente cria essa ideia e esse cenário e com certeza... não é só a tua primeira vez aqui no podcast, quero te receber mais vezes aqui pra gente conversar, né? Queria que tu deixasse uma frase final aí pra galera, falasse um pouquinho dos objetivos que você tem aí pra traçar e com certeza talvez semana que vem a gente já lance aí já faça mais o próximo episódio juntos, com o Bruno aí pra gente conversar sobre o mercado. Bom, primeiramente eu quero te convidar agora aí na BW Investimentos a tomar um café lá comigo, convidar aí o pessoal da Ipex também. Dizer que a gente está de portas abertas para estar recebendo quem quiser aí, aprender mais sobre o mercado, fazer novas parcerias, tanto no meio do negócios imobiliários, quanto fora disso também. Né? A gente, como nós comentamos, a gente gosta de transbordar na vida das pessoas. E quero deixar um recado aí para clientes e investidores que trabalham no mercado, para realmente entrarem a fundo no que você está fazendo e fazer com amor. Tirar somente o lado profissional e trazer o lado humano junto com vocês, porque isso faz diferença. As pessoas se conectam com pessoas. Então não adianta a gente ser um robô no mercado, ter aquele sentimento de escassez, de venda, preciso vender, preciso estar empurrando qualquer produto para esse cliente que ele está pronto para comprar. Isso, no final das contas, não vai trazer o resultado essencial que você precisa aí para estar seguindo firme no mercado por anos e anos e, com certeza, montar uma carteira aí de bons clientes e fazer bons negócios. Com certeza. Quero te agradecer novamente por estar aqui conosco da Ipex. Obrigado, sempre convidado, sempre parceiro aí nosso. Pessoal, estamos encerrando mais episódio do Papo de Corretor. Sigam as nossas redes sociais, né? @ConectaIpex, Bruno Wolff, BW Investimentos. BW Investimentos. Não tem underline? BW @BW_Investimentos.
@enzoliane no Instagram e @ipex Construtora. Acompanhe os próximos episódios e sejam todos muito bem-vindos à Ipex. Show de bola.